Os tutores estão cada vez mais bem informados sobre a importância do feno para roedores e coelhos, mas ainda existe muita dúvida sobre esse assunto. E eu resolvi fazer esse vídeo por causa disso. Eu recebo muitas perguntas em relação à qualidade do feno, a marca do feno, o tipo do feno. Então aqui eu vou explicar nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre o feno ideal. Agora, sobre marcas, eu recebo muitas perguntas e a única marca que eu realmente posso indicar é a Little Dreams. Não que as outras sejam ruins, mas a Little Dreams eu conheço todo o processo de controle de qualidade, embalagem, produção, higiene, mistura das ervas para saborizar. Então essa é uma marca que realmente eu posso garantir. Em relação às outras marcas, fica muito difícil, já que a gente não pode acompanhar todo o processo de todas essas marcas. Eu não posso garantir como foi feito, além de que existem muitas variedades de marcas de acordo com a região do país. Então, a única que eu consigo realmente indicar é a Little Dreams, porque eu conheço realmente o processo de controle de qualidade dessa marca. E eu vou deixar aí na descrição onde vocês encontram o feno da Little Dreams puro ou com ervas à venda. E agora eu vou explicar tudo o que é preciso saber para se escolher o feno ideal para os roedores e coelhos com toda a segurança. Mas aí, se esse é um alimento tão importante, qual é a diferença do feno comum para o feno de roedores e coelhos? Como escolher o feno correto para o seu bichinho? Como saber se aquele feno é de boa ou má qualidade? Primeira coisa que as pessoas ficam muito em dúvida: qual a diferença do feno para roedores e coelhos daquele outro feno que você compra de fardo grande em agropecuária, que você vê em aras, em fazendas? Normalmente a diferença está na qualidade. Cavalos, bois, eles não têm uma sensibilidade tão grande ao alimento, ao feno, quanto os roedores e coelhos. Você vê aquele feno mais amarelado sendo consumido normalmente por um boi, por um cavalo, um feno mais duro, um feno de qualidade inferior, quando você não tem uma opção de feno melhor. Já os roedores e coelhos são muito mais seletivos. Se o feno não é mais macio, se o feno não está verdinho, a grande maioria não come. E às vezes ele só faz aquela bagunça, você imagina que ele comeu boa parte do feno e ele não comeu nada. Ele só espalhou pelo alojamento. E você fica imaginando que ele se alimentou bem. Então, se o feno não é de boa qualidade, roedores e coelhos tendem a espalhar, a fazer aquela bagunça, mas eles não comem a quantidade ideal. Então, por isso é tão importante a qualidade do feno. E outro problema é o risco de parasitas no feno, folhas tóxicas, plantas tóxicas, contato com produtos como agrotóxicos, alguns produtos químicos e até o mofo no feno, aquele fungo no feno. Um feno já estragado, um feno com algum problema. Então, por que o ideal é você comprar um feno específico para roedor e coelho? É que esse feno seja um feno de excelente qualidade. O ideal é o feno de capim, eu não sei, para chinchilas. As chinchilas podem sim ingerir o feno de alfafa. Já coelhos, porquinhos da Índia, eles eliminam cálcio na urina e o excesso de cálcio presente na alfafa pode trazer um risco muito grande deles desenvolverem cálculos na bexiga, na uretra. Então o ideal é que eles recebam o feno à vontade, mas o feno de capim e não o feno de alfafa. O feno, na verdade, é uma gramínea que ela passa por um processo chamado fenação. Ela é seca de uma forma ideal para que ela mantenha todos os seus nutrientes, todo aquele valor nutricional, mas com menos água, ou seja, para que ela possa ser armazenada por mais tempo. Mas ela não pode ficar totalmente seca. O feno totalmente seco não é agradável para o paladar dos roedores e coelhos. Então a gente precisa daquele feno verdinho, cortado, produzido, embalado na época certa, o que é um pouco mais difícil em algumas regiões, principalmente quando a gente tem os climas mais secos ou períodos de seca. Então você precisa procurar bem aquele feno mais verdinho e um feno macio, aquele feno cheio de talos de madeira, com folhas, até com carrapichos que podem machucar a boca, não são ideais para roedores e coelhos. Infelizmente no Brasil a gente não tem um controle tão bom sobre isso, então o tutor precisa verificar o feno. Pó no feno é problema? Não.
o pó é comum. A gente tem que lembrar que o processo de fenação, esse feno fica exposto, ele fica a pasto, né? O capim é cortado, ele é armazenado. Então, o feno vem realmente com pó. Não é problema, não é um pó químico, não é um pó que cause nenhum problema sério. Mas você pode peneirar, você pode, inclusive, se você tem um bichinho mais sensível, se você é mais sensível, não tem problema nenhum molhar aquele feno, mas só oferecer o feno que você molhou, não molhar todo o feno. Então, o feno ideal seria aquele feno produzido com todos os cuidados, sem produtos tóxicos, com higiene, armazenados no local correto, não jogado no chão, não onde passa ratos, onde possa ter contato com produtos químicos, armazenado no tempo, na forma correta. Antes da armazenagem, o feno ser todo separado, retirando impurezas como folhas, pedaços de plástico, pedaços de metal. Infelizmente, isso a gente encontra no meio de uma pastagem quando o feno é cortado, e isso precisa ser separado, porque pode acontecer de aparecer num pacote. Outra coisa que a gente também precisa lembrar é que a quantidade de feno que você deve comprar. Se o seu coelho come muito, se o seu porquinho da Índia come pouco, o importante, independente disso, é não comprar pacotes muito grandes. Por quê? O ideal é pacotes em torno de 300, 400 gramas, no máximo meio quilo. Porque é mais fácil de armazenar. Você pode, inclusive, fazer furos no pacote para o feno respirar. Alguns já vêm, dependendo da época do corte, furados, isso não é problema. Durante a embalagem isso é feito. E os fenos armazenados em grande quantidade, 1 quilo, 2 quilos, eles têm uma tendência maior, por eles terem um pouco de água, concentrarem a água em certas partes, e eles podem ter problemas de fungo. Aí você abre o pacote, muitas vezes você não percebe aquele cheiro de azedo, aquele cheiro estranho ou cheiro de mofo. Outro problema é o feno prensado. Ah, super legal, você vê aquela embalagem e fala, nossa, vem muito feno e eu consigo armazenar isso no espaço menor. O problema é que o feno, como eu falei antes, ele tem uma umidade natural, e quando ele é prensado, ele não respira, ele não elimina o excesso de umidade. Então o ar não passa dentro do feno, não passa entre as folhas, e isso pode facilmente formar fungo. Infelizmente a gente vê casos cada vez mais frequentes de bichinhos intoxicados por fungo, e quando a gente vai abrir a embalagem, por fora a embalagem está perfeita. Quando você pega esse feno, que ele é prensado, e você vai desfazendo e abrindo o meio do feno, você percebe uma camada úmida e cheia de mofo, às vezes esverdeado, cinza ou até preto. Perigosíssimo, até para infecções respiratórias na gente. Então, para facilitar, o que você precisa procurar? Um feno, de preferência, que está indicado como específico para roedores e coelhos, que ele esteja colocado numa loja, em algum local, numa prateleira, num lugar bem armazenado, com um prazo de validade. Você pode utilizar tanto o feno puro quanto o feno com ervas, eles adoram o feno com ervas também, desde que seja de boa qualidade. Verificar sempre se o feno está fresquinho, se ele está verde, mais verde do que amarelo. Se ele é um feno mais macio, apertando o pacote, você consegue ter noção se o feno é mais macio, se ele é mais duro. Olhar a embalagem, ver se não tem nenhum ponto com mofo, nenhum local em que você veja que tem um monte de folha, que tenha pedaço de alguma coisa que não deveria estar ali. Então sempre tomar muito cuidado, e viu que a marca é boa, que não deu problema, você já sabe que é uma marca de mais qualidade. E como guardar esse feno? Isso também é importante, porque muitas vezes você tomou todos os cuidados, comprou aquele feno maravilhoso, ele veio perfeito, o coelhinho tá comendo bem, o porquinho adorou, comeu melhor aquela marca, e passou um tempo, o feno não tá legal. Uma dica é, quando é um feno de boa qualidade, você pode manter ele no pacote, fazer alguns furinhos no pacote, que é para esse feno respirar, né, para o ar passar. Aquela história de precisar pôr num saco de papelão, se você faz os furos, nem sempre tem essa necessidade, a não ser que você mora em uma região muito úmida. Se não, só isso é suficiente. Agora, se você mora numa região extremamente úmida, é melhor você colocar em sacos, aqueles sacos de papel craft, tipo saco de pão. É mais seguro para evitar o excesso de umidade no feno que causa algum fungo.
E sempre manter o feno ao abrigo da luz para ele não amarelar e ressecar muito rápido e em temperatura ambiente. Esse é o cuidado essencial. E vai oferecer, olha se está tudo bem com o feno. Principalmente se abrir uma marca nova, olha bem, olha se não tem nada que possa fazer mal. Um pedaço de plástico, um pedaço de metal. Isso já é um sinal para tomar cuidado com aquele feno. Pode ter alguma coisa errada. Então, aqui foram algumas dicas para vocês escolherem o feno correto. Eu sei que não é muito fácil, infelizmente no Brasil a gente não tem aquele controle maravilhoso de qualidade, não é como uma ração que você sabe como foi embalada, que a embalagem é fácil de perceber a qualidade, mas com essas dicas eu espero ajudar um pouco. Eu vou deixar aí na descrição então onde vocês acham esse feno, esse eu posso garantir a qualidade, então infelizmente não adianta perguntar outras marcas que eu não tenho como ir no local para ver como é feito a colheita, o armazenamento, às vezes até essa mistura de saborização com as ervas. Mas esse da Little Dreams eu garanto, e eu peço para que vocês tomem bastante cuidado com o feno que está sendo oferecido. Um dos motivos para a gente fazer esse vídeo foi o aumento na quantidade de roedores e coelhos que estão chegando com problemas de saúde devido ao feno, ou presença de parasitas, alguns com lesão na boca por alguma coisa no feno, um carrapicho, um pedaço de metal, ou pior, alguns casos que a gente atendeu, inclusive um veio a óbito por intoxicação. Então, muito cuidado, cheira o feno, olha a consistência, ele não pode estar mole, ele tem que estar mais sequinho, mais verde. Então, todos esses cuidados são importantes. E se você tem mais alguma dúvida sobre feno, se você gostaria de saber mais sobre fenos com ervas, sobre tudo isso, manda aí pra gente os comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, que a gente vai ter sempre novidades, sempre mais vídeos, e de dar dicas do tipo de vídeo que você gostaria, ou de alguma dúvida que você tem e gostaria que fosse esclarecida num vídeo.